Nosso tema é mediação comunitária e eu, Natália Oliveira, falarei um pouco como surgiu a mediação e qual seu conceito. Bom, o mundo já ultrapassou diversas formas de realização de um processo, desde resultados em formas horrendas de punição, como exemplo, tem o antigo Código de Hammurabi, no qual conectamos a frase olho por olho e dente por dente, devolvendo na mesma proporção a ilicitude da época. E isto foi apenas um dos primeiros marcos históricos até a conclusão do custoso desenrolar que se é um litígio no mundo. No Oriente, a prática da mediação, que irei explicar mais à frente, sempre foi o principal meio da resolução de um conflito, sendo sempre o árbitro desse jogo o chefe da família. Mas tem que levar em consideração que essa prática é antiga, quando a quantidade de indivíduos era menor e o vínculo com todos os cidadãos daquele local tinham antepassados iguais recentes, logo todos eram conhecidos. Outro fator histórico é na religião judaísta, sucessora da mosaica, no qual pratica-se na mediação os casos de divórcio. Durante o século XIX e XX, abraçaram problema no âmbito trabalhista e que envolvesse a área comercial, sendo uma prática distribuída e aplicada em várias partes do mundo, como na África, tendo a mediação comunitária com líderes respeitados na comunidade que fazem papel de mediar conflitos nesse lugar. E no Ocidente, mais desenvolvido no século XX, em meados dos anos 90, embora, em especial aqui no Brasil, segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já se reconhecia casos nos anos 70, mas ainda não era incorporado de forma direta à justiça. Em 1995, foi desenvolvida a Lei 9.099, que abordava sobre a conciliação em casos pequenos, na qual foi um impulso para que criassem e reconhecessem de fato a mediação como um meio de solucionar conflitos, mas apenas nos anos 2015. Com uma recente lei, a que eu retratei anteriormente, número 13.140, se tem de fato o conceito do que é mediação. No seu primeiro parágrafo, retrata então que considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Importante salientar que o mediador tem que ser imparcial, sendo a vontade das partes o mais importante para a continuidade do programa, visando um resultado que seja melhor para ambas as partes, diferente do procedimento convencional. Esses movimentos consolidados no país são bem recentes, sendo ainda pouco abordada no âmbito jurídico. Só uma análise importante: conciliação e mediação são diferentes na sua prática. Na conciliação, o facilitador desenvolve e sugestiona soluções para o problema. Já na mediação, há um auxílio para que as partes dialoguem e estas desenvolvam uma melhor forma para a conclusão do litígio, podendo o advogado das partes visualizar o procedimento. Olá, eu sou Vitória e eu vou falar sobre o conceito de mediação comunitária. Trata-se de um meio de solução de conflitos, que tem como objetivo promover e democratizar o acesso do cidadão à justiça. Como citado anteriormente pela colega, ajuda a resolver conflitos, por exemplo, que são mais simplórios. E para que isso aconteça, é necessário um mediador que, por mais que ele seja independente, ele seja membro da comunidade em que os mediados fazem parte. Além disso, é importante também que exista uma identificação com o mediador, já que isso leva ao sentimento de inclusão e assim vai se criando vínculos e fortalecendo a participação da vida social da coletividade. A mediação comunitária ela é feita pela e para a comunidade, que compreende duas características que são as principais, como a democrática, que incorpora todas as vozes, e a emancipadora. Os participantes exercem autonomia crítica e interação por meio do diálogo.
Bom, meu nome é Ana Clara e eu vim aqui apresentar um pouco para vocês sobre qual seria o real propósito, o verdadeiro objetivo da mediação comunitária. Vale dizer que, de início, esse tipo de mediação ele surge unicamente com o propósito de desafogar o alto número de demandas, mas, muito além disso, percebe-se que a mediação comunitária ela é uma forma mais humana para o tratamento de conflitos, que valoriza os sentimentos e os interesses dos envolvidos naquela demanda. Ela surge com o objetivo de garantir a todos um efetivo acesso à justiça, fazendo com que suas lides, de fato, sejam resolvidas e tendo também como benefício o baixo custo e a devida celeridade que cada caso exige. A mediação comunitária ela não deve ser jamais entendida como um substituto do poder judiciário, mas sim como método auxiliador a esse poder, fazendo com que as demandas sejam resolvidas sem que a comunidade precise passar por todo aquele desgaste que um processo judicial pode gerar. E também proporcionando um tratamento próprio às adversidades, satisfazendo as vontades e desejos das partes envolvidas e concedendo voz a esse povo e autonomia para dirimir os seus próprios problemas. A mediação comunitária ela busca ainda tratar as diferenças existentes na sociedade, alinhando-se à realidade social e cultural de cada lugar, e estabelecendo igualdade e, principalmente, criando uma cultura de respeito às diferenças. Desse modo, ao aderir à mediação, a comunidade ela é tomada pela consciência de que os conflitos podem ser prevenidos e solucionados internamente, com o uso do diálogo. Esse instrumento transforma a comunidade em um espaço democrático e contribui para a efetivação de direitos e princípios constitucionais. Olá, eu sou Magda e eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre mediação comunitária e a mediação comum. A diferença ocorre pelo fato da atuação da mediação comunitária ocorrer na própria comunidade, normalmente em bairros de periferia, e conduzida por indivíduos que fazem parte do grupo social. Trata-se da justiça focada na comunidade e pela comunidade. Por isso, ela se diferencia dos demais tipos em duas medidas. O local de trabalho é a comunidade e os mediadores fazem parte do mesmo grupo social ao qual pertencem os mediados. Olá, eu sou Isabela. Eu vou falar um pouco dos benefícios que trazem a mediação comunitária. Os benefícios que trazem a mediação comunitária nada mais é do que o benefício que traz todos os tipos de mediação, que são resolver conflitos da forma que seja amigável e benéfica para os dois lados. Quando vai se fazer um acordo, uma mediação, os dois lados precisam ceder para que se resolva o problema em questão. A mediação comunitária resolve esses problemas pequenos, que são brigas de bar, problemas de garagem. Então, o benefício é não assoberbar a justiça com problemas pequenos que poderiam ser resolvidos com uma simples conversa, onde um cede, o outro cede, e isso é resolvido e volta a paz entre as relações interpessoais. Então, a gente não pode nem dizer que existem malefícios. A mediação comunitária, assim como todas as outras mediações, ela só traz benefício para a sociedade, tanto do âmbito jurídico quanto entre as relações interpessoais. Em meio a tantos conflitos enfrentados, a mediação acaba sendo a chave para a resolução de conflitos. Inclusive, onde ambas as partes não estão conseguindo ter diálogo em meio ao conflito. Com a mediação, pode-se trabalhar o lado humano, entender o outro e buscar resolver o conflito. Com o exercício de diálogo na mediação, acaba-se criando um laço de confiança entre as partes, onde é benéfico para apaziguar problemas e achar solução. Grandes conflitos nascem muitas vezes de pequenos desentendimentos. Se a comunicação deixar de ser produtiva, se os envolvidos não perceberem sua parcela de contribuição para o conflito, e se a solução não for encontrada, o conflito só tende a crescer. Esse conflito tende a atrapalhar relacionamentos, várias vezes irmãos deixarem de se falar, relacionamentos comerciais
de longa data acabarem sendo encerrados e inúmeras situações desagradáveis também podem ocorrer. Tudo isso ocorre basicamente devido a dificuldades de diálogo e confiança entre as partes. Bom dia, meu nome é Sheila e vamos falar sobre mediação comunitária e os tipos de conflitos que são resolvidos nesse tipo de mediação. A mediação é um processo voluntário que oferece àqueles que estão vivenciando uma situação de conflito a oportunidade e o espaço adequado para conseguir buscar uma solução que atenda a todos os envolvidos. A mediação tem um campo de trabalho muito vasto, podendo também ser usada como alternativa de resolução dos conflitos comunitários, e diversas são as questões que envolvem a manutenção ou melhoria da convivência dos conflitos sociais, tendo por base a existência de conflitos que são circunscritos a determinada comunidade e aos indivíduos que nela habitam, e sob uma perspectiva crítica do direito marcada pelo pluralismo jurídico, será analisada a mediação comunitária como um método que permite o tratamento dos conflitos pela própria comunidade. A mediação comunitária é vista como ferramenta de acesso à justiça e desenvolvimento no espaço local, sendo também um meio de exercício da cidadania, podendo ser estendido como uma ferramenta de pacificação social. O mediador comunitário, em regra, é escolhido por pessoa da própria comunidade, ocasionado em situações de imparcialidade. Contudo, sua atuação é considerada pela maioria como justa, tendo, dessa forma, sendo a comunidade, o mediador conhece as pessoas antecipadamente e, em algumas situações, possui até parentesco ou alguma outra relação de amizade. O objetivo na estrutura da mediação comunitária em que essa pessoa passa a demonstrar-se como uma forma facilitadora de acesso à justiça, pois essa prática permite aos cidadãos uma atuação mais ativa no tratamento de seus conflitos. A mediação comunitária possui um condão de auxiliar as pessoas no tratamento de seus conflitos, sim, e esses são os mais variados possíveis. Além do mais, educa a sociedade, construindo novos valores e alterando a forma de agir e pensar em coletividade. E é nesse contexto que a mediação comunitária se apresenta como um instrumento democrático e autocompositivo no tratamento dos conflitos, que promove o resgate e a valorização do diálogo, representando uma grande ferramenta transformadora, permitindo aos indivíduos criarem ou recriarem laços de forma a se auto-organizarem e prevenindo e solucionando seus próprios conflitos de interesse. Bom dia.